Oi, pessoal. Meu grupo é composto por Gabriela Tavares, Juliana Castelhão e eu, Lawane. Vamos falar um pouquinho da Fazenda Santa Luzia, que fica na região de Sorocaba, São Paulo, onde eles trabalham com rebanho ovino da raça Dorper e White Dorper. A Fazenda Santa Luzia é uma fazenda em que prestamos consultoria há 15 anos. Ela fica na região de Sorocaba, São Paulo, tem em torno de 24 hectares para a produção de alimentos. É uma fazenda de criação de ovinos de corte em semi-confinamento da raça Dorper e White Dorper. Ela consta hoje em 2020 com um rebanho de 1.100 animais. E vamos agora contar para vocês como chegamos nessa fazenda e como eram os índices antes de nossa consultoria. Nós fomos chamados a prestar consultoria nessa fazenda pela proprietária Zilda Maria no ano de 2005. Ela nos chamou no mês de fevereiro, época de muita chuva, onde alguns de seus animais estavam há 5 dias deprimidos, apresentando diminuição do desempenho e desenvolvimento, além de apresentar diarreia líquida de coloração escura e odor forte, com muco e sangue, e ainda alguns vindo a óbito. Ao chegar na propriedade, observamos os animais que estavam com sintomas e o manejo que era feito, e vimos que as instalações dos comedouros e bebedouros eram baixos, onde alguns animais subiam em cima, e os coxos viviam sujos de fezes por conta disso, o que possibilita a contaminação via fecal oral. Enquanto estávamos na fazenda observando os animais, fazendo a famacha e analisando as instalações, um dos ovinos que apresentava tais sintomas veio a óbito. Decidimos então fazer necrópsia. E os achados foram congestão e hemorragia em toda a carcaça, cisto no abomaso, edema multifocal e necrose, espessamento da mucosa do seco, cólon, reto e ilho, cheio de placas achatadas na mucosa e placas salientes de oocistos. Depois de fazer necrópsia, decidimos fazer o teste de famacha em todo o rebanho e colher as fezes dos animais para fazer exame de OPG, para fechar o nosso diagnóstico. Alguns animais apresentavam anemia de grau 3 e 4 no método de famacha. Analisamos no nosso lab móvel o OPG e confirmamos coccidiose por eiméria. Já entramos com tratamento profilático e terapêutico em todo o rebanho, com toltrazurila de 15 mg por quilo de peso vivo. E nos casos mais graves, fizemos hidratação intravenosa para a reposição dos eletrólitos. Logo voltamos para analisar as instalações e propor à proprietária algumas alterações nas instalações, para que junto com o tratamento o rebanho viesse a melhorar. Sugerimos a ela que deixassem os comedouros e bebedouros mais distantes do solo, sem risco de pisoteio, evitando a contaminação oral fecal, e ainda que fizesse uma pista de alimentação, e que dividisse os animais em suas categorias, evitando a superpopulação. Além disso, destacamos a importância de fazer drenagem nos solos e a retirada da cama e dejetos em leiras de compostagem. Sugerimos também que ela fizesse prevenção da hemeriose com anticoccidiostáticos adicionados na água e ração. Enquanto conversávamos, Zilda Maria nos contou que, além do diagnóstico e tratamento dos animais, devido às mortes que estavam ocorrendo nesse período, ela tinha também planos de melhorar as instalações e aumentar seu rebanho. Pedimos então que ela nos mostrasse os índices de sua fazenda. O rebanho era composto por 93 matrizes, 56 fêmeas de 0 a 1 ano, 17 fêmeas maior que 1 ano, 33 cordeiros e 3 reprodutores. O peso da matriz era de 50 quilos, com 2,5% do peso vivo de ingestão de matéria seca. A fazenda contava com 24 hectares para a produção de alimentos. A capineira produzia 90 toneladas de matéria natural, com 26% de matéria seca por hectare. E na análise de solo havia apenas 1% de matéria orgânica. Com os dados que ela nos forneceu, através de contas, conseguimos ver que cada hectare comportava em torno de 6,5 UA ovino. E a fazenda, no total, naquele momento, comportava em torno de 150 UA ovino. Dona Zilda estava mesmo disposta a melhorar seu rebanho e instalações. Com o tratamento indicado e com nossas dicas, ela fez uma mudança radical nas instalações da fazenda e os animais começaram a apresentar melhora. Assim foi melhorando os índices.
Sugerimos também que ela fizesse tratamento e adubação nitrogenada no solo para aumentar a matéria orgânica, produzindo mais alimentos por hectare, comportando assim mais animais na propriedade. E ano após ano, foi cada vez melhorando mais os índices. Agora a capineira produzia 110 toneladas de matéria natural por hectare, com 27% de matéria seca. E as pastagens contavam agora com 1,5% de matéria orgânica, com adubação nitrogenada de 50 kg por hectare, aumentando a capacidade de suporte. Depois de 8 anos prestando consultoria na fazenda, o comporte de animais havia triplicado desde o ano que iniciamos nosso trabalho. A fazenda contava agora com 256 matrizes, 197 fêmeas de 0 a 1 ano, 47 fêmeas maior que 1 ano, 99 cordeiros e 8 reprodutores, totalizando 18,2 UA ovino por hectare e 436,8 UA ovinos nos mesmos 24 hectares. Os índices da fazenda estavam cada vez melhor e nos últimos 3 anos havia estabilizado. Vistos os excelentes resultados, Dona Zilda ficou animada e otimista com o aumento progressivo do rebanho, devido às melhorias gerais obtidas até naquele momento. E resolveu expandir ainda mais o seu rebanho. Para isso, aumentou a adubação de 50 kg para 111,6 kg de nitrogênio por hectare, com o intuito de aumentar a capacidade de suporte, onde a quantidade de matéria natural da capineira foi para 130 hectares, com 25% de matéria seca. Depois de mais de 3 árduos anos de serviço, chegamos hoje com um rebanho estabilizado, com 461 matrizes, 394 fêmeas de 0 a 1, 64 fêmeas maior que 1, 131 cordeiros e 15 reprodutores, totalizando os 32,23 UA ovino por hectare e 773,52 UA ovino nos mesmos 24 hectares. Sendo assim, mostramos a Dona Zilda todo o progresso da propriedade com o nosso trabalho, aliado, claro, ao empenho dela em aderir às nossas sugestões de melhorias nas instalações, na sanidade e também na higiene, além dos tratamentos de forma correta, bem como a profilaxia, que começaram a colocar na fazenda, que não tinha, e a alimentação. E demonstramos para ela dessa forma e com bons resultados como uma propriedade com a mesma quantidade de hectare pode aumentar o número de animais devido à intensificação do manejo. Aqui uma tabela do antes e o depois. E aqui está a planta baixa da Fazenda Santa Luzia em relação à sua estrutura para a ovinocultura de corte. Agradecemos a Dona Zilda e a todos pela atenção.